Quando você, na hora da prova, for resolver alguma questão envolvendo emprego de vírgulas, lembre que há uma ordem direta em português, que é quando a estrutura apresenta o sujeito, seguido do verbo e dos complementos verbais. Lembrando que complementos verbais em português são dois, o objeto direto e o objeto indireto. Neste caso, quando a estrutura apresentar esta sequência, não use vírgula para separar o sujeito do verbo, nem use vírgula para separar o verbo dos seus complementos. Muita atenção em relação a este primeiro detalhe. Próximo detalhe igualmente importante é que você nunca deve separar uma palavra da outra que lhe completa o sentido. Nunca separe uma palavra que é complemento de outra palavra. Mas separe sempre os termos que vierem deslocados ou que vierem intercalados. No caso do termo deslocado, colocado lá no sujeito, nós usamos uma vírgula, e no caso dos termos intercalados, nós usamos duas vírgulas. Não esqueça deste detalhe. Agora, observe na prática como isto funciona. Nós temos a direção da escola, sujeito, enviou o verbo, entre o sujeito e o verbo não pode haver nenhuma vírgula, enviou complemento verbal, objeto direto, enviou os boletins, não separar nunca o verbo do seu complemento objeto direto, e também não separar o objeto direto do objeto indireto aos responsáveis, não é? Então não separar o objeto direto do objeto indireto, e nem separar, observe que esse pelos alunos, ele é complemento de responsáveis. Então, nós não podemos separar uma palavra preposicionada da outra palavra que lhe é antecedente. Na data prevista, o adjunto adverbial veio colocado no final da estrutura. Então, nós temos aqui uma ordem direta, não há vírgula. No segundo exemplo, nós temos a expressão na data prevista, que é uma expressão adverbial colocada antes do sujeito. Sempre que isto acontece, expressão adverbial colocada antes do sujeito indica um deslocamento. Então, vírgula, a direção da escola enviou os boletins aos responsáveis pelos alunos. Observe que se eu colocar esse na data prevista entre o sujeito e o verbo, nesta posição, então, se eu coloco aqui na data prevista, que é uma intercalação, então, para separar a expressão na data prevista, eu deveria haver empregado duas vírgulas. A mesma coisa acontece se eu colocar este adjunto adverbial, não é? Entre qualquer uma dessas, né, expressões. Então, nunca separar o sujeito do verbo, o verbo dos seus complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Nunca separar uma palavra da outra que lhe completa o sentido, mas marcar sempre com vírgula o deslocamento de alguma expressão ou a intercalação destas palavras entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e os seus complementos, no caso usando duas vírgulas no caso das intercalações e uma vírgula no caso do deslocamento. Muita atenção na hora da sua prova, não deixe a banca surpreender você, não deixe a banca derrubar você com armadilhas.